Então vamos lá. Só tirando aqui. Eu consegui conversar, beleza? Bom dia a todos e todas que estão aqui presentes nessa segunda conferência aqui pela internet. Para quem não lembra, meu nome é Marcelo Quinta, sou professor de vocês nessa disciplina de arquitetura e projeto móvel, especialização em gestão de TI. E o objetivo da aula de hoje é muito mais dar um suporte, uma conversa com vocês, tirar dúvidas sobre as atividades, porque, na verdade, a resposta a essas atividades é o que nos vai trazer um resultado quanto à disciplina em si, né? Muita gente deve ter assustado com a grande quantidade de perguntas que tem nesse questionário. Eu tentei ser o mais horizontal possível na definição das questões e pegar alguns termos que muita gente, nós não vemos ou não estamos acostumados a ouvir por aqui. Vejam que eu cobrei muito mais uma parte de, digamos assim, tecnológica em si do que de negócio. Nosso primeiro encontro foi muito mais nessa perspectiva saiu até de uma filosofia, eu posso dizer, saiu da filosofia para a tecnologia em si, e depois a gente pensando em negócio, e agora falando das plataformas, né? No passado, a gente podia até falar mais plataformas existentes ou possíveis a gente entregar uma aplicação. A gente tinha, não sei se vocês lembram, eu comecei a mexer nessa época, né? Eu comecei a mexer com isso faz mais ou menos em volta de 10 anos atrás, por aí. E lá a gente tinha o quê? Tinha os palmes que a gente podia entregar, podia colocar nos celulares da Nokia, tinha aquele Windows CE, um Windows maravilhoso, muito utilizado para pessoal de negócio, né? A Microsoft, é interessante a gente discutir um pouco sobre isso, relembrar isso em relação à gestão da TI. A Microsoft, ela era uma das grandes, na verdade, ou talvez uma principal em relação à parte de negócios em si, ou soluções tecnológicas móveis, que por causa do Windows CE. Quem tinha um telefone corporativo de um uso maior, ou tinha um Palm, ou tinha esses celulares com Windows CE, que eram mais comuns. Então, muito utilizados mesmo. E a Microsoft, até por um foco em uma outra área, ela perdeu isso com o tempo. Tanto é que ela, até para tentar recuperar o mercado, comprou a Nokia, né? Para ver se poderia ajudar para você comprar o lugar dos celulares que não quebram, né? Até a piadinha de sempre. Comprou e soltou também o Windows, o Windows Phone, né? Que é para celulares em si. O Windows Phone veio a cair, até por uma questão de já estava vamos dizer assim, umas léguas atrás aí para conseguir alcançar o iOS e o Android, que pensando em plataformas mesmo, ou sistemas para o celular, foram os que comandaram o mercado. A gente tinha lá atrás, se a gente for ver, tinha outros, tinha o Bada, tinha o Symbian, que era pensando em sistemas operacionais mesmo, mas não eram tão integrados com todo o resto do ecossistema. E a mobilidade em si, na verdade, a Apple e Google viram isso, abriram e conseguiram pegar melhor esse mercado. Hoje, se a gente for ver o market share, até uma das perguntas que a gente tem no questionário quanto a isso, né? Sobre o market share em si de sistemas operacionais móveis celulares. Até nesse ponto, a gente tem que pensar, como é que é no mundo e como é que é no Brasil? Existe uma certa diferença em relação a isso, porque se a gente for ver no mundo, se a gente falar mundo Equador para cima, o iPhone ele tem mais, o iOS, né, no sentido que não é só um, né, hoje são vários dispositivos, ele tem uma penetração maior. Porém, aqui, por exemplo, no nosso país, a gente sabe que é bem diferente. O Android, não que o iOS seja maior, mas é maior do que o que acontece aqui.
Por quê? No, no Brasil, por exemplo, a gente vai ver que o Android tem mais de 90% de dispositivos utilizando essa plataforma. Isso não necessariamente significa dinheiro. Aprendi isso muito até com casos da minha época de fábrica de software de aplicativos. Então, a gente fazia muitos aplicativos e soltava por aí, né? Por quê? O comportamento do usuário também é diferente. Como ele faz, o que ele usa, né? Aquelas piadinhas, né? Aqueles memes do Globo Repórter. O que faz, o que come, enfim. Usuários da Apple, eles têm um conceito, uma facilidade maior de utilizar, de comprar, de estar usando o dispositivo de uma maneira que gere mais receita, enquanto do Android, como é muito mais aberto, a gente chegou a discutir isso até na última conferência, no modelo de negócio de cada companhia influenciando aí. O da Apple, como é o dispositivo, é muito focado na pessoa usando o dispositivo ali, e com isso, naturalmente, até pelo conceito atrás, né, e o preço também do iPhone, faz a pessoa comprar, usar mais a aplicação. E no Android, como é mais aberto, a gente tem públicos muito diferentes e geralmente é um pouquinho mais complicado de você focar especificamente quando você fala de Android em si. Mas no Brasil a gente sabe que é uma grande maioria, né? Um exemplo que eu vou dar por exemplo, se você vai fazer um aplicativo médico, né? Quem tem família com médico aí, dá colocar a mão na cabeça e pensar que dispositivos que eles usam. A gente pode ver que a maioria é iPhone, iOS. E se a gente for ver, como já fiz alguns aplicativos da área médica em si, focando nesse público, a gente vê que a adoção dentro do iOS faz muito mais sentido. Então, projetar ele para essa plataforma e para o mercado, né, ou as restrições que essa plataforma exige, fazem um pouquinho de mais sentido do que fazer no Android. Tanto é que aconteceu uma coisa engraçada com uma vez, que era de alergias, e no iOS o uso era forte, específico de médicos, e no Android quem usavam era mais estudantes em si e pessoas que cuidavam de filho, enfim, de parentes que tinham uma questão alérgica. Foi um caso interessante aí na visão sobre isso. Então, sistemas diferentes, na verdade, plataformas que a gente fala, né? Exigem pontos diferentes e também oportunidades, se a gente for pensar. No Android, por exemplo, você pode trabalhar com aplicação que pode estar disponível no celular, no tablet, até em carro, em TV, relógio, agora até o Android Things, que a gente for pensar que é da internet das coisas, né? Eles pensaram no Android como sistema operacional para cuidar de certas placas aí. Você desenvolve em Android e cria os dispositivos de internet das coisas. No iOS é muito parecido. Você tem relógio, você não faz exatamente para TV ali, mas tem uma integração com isso também. Tem o celular de todo tipo, tem o tablet que é mais utilizado e assim, menos utilizado que no passado, porém tem um uso grande que é o iPad em si, e os iPhones. Então, e como até foi colocado dentro do questionário 2, tem certas restrições que a Apple dá, tanto na parte de negócio em si, quanto na parte tecnológica, a gente tem que prestar atenção. Por exemplo, no Apple Store, lá, nas regras da Apple Store, tem alguns pontos que ela deixa claro o que ela não permite usar, o que você não pode fazer em relação ao negócio. Tem as tecnológicas. Exemplo de restrição tecnológica do iOS. Você não pode acessar uma pasta que esteja fora do aplicativo. Que no Android, desde que seja dada a permissão, você pode fazer isso. Então é um pouquinho diferente a história aí. Na época você não pode pegar o histórico de conversas, né? E tá uma conversa esses tempos dela restringir também a leitura dos contatos do aparelho. Até que um aluno me perguntou esses dias, eu fiquei pensando como é que eles vão resolver, né? Eu falei, professor, mas se eles restringirem os contatos, como é que o WhatsApp vai funcionar? Eu pensei, deve ter algum jeito, não sei ainda, mas deve ter algum jeito de resolverem isso. Vão ter que trabalhar com outra maneira. Enfim, problema para o pessoal de engenharia, né? Mas faz diferença. E muitas vezes, até quando você está fazendo uma proposta de negócio,
ou pensando nesse conceito que às vezes até é visto com uma certa falácia, que é só fazer aplicativo, soltar na loja e que funciona, que não sabe que não é verdade. Mas no projeto em si, na arquitetura dessa aplicação, a gente tem que tomar muito cuidado para saber se é possível fazer o que a gente quer fazer, ou utilizar o que a gente quer utilizar dentro da aplicação, ou não. Assim como, se eu for falar, olha, não vou fazer o aplicativo, tem que instalar. Às vezes a gente viu aquela questão nova aí do Progressive Web Apps, que é até interessante. Começou lá na Apple, depois a Apple largou. Não tinha esse nome, na verdade, o conceito era um pouquinho diferente, mas é a mesma base, né? Um site que pode se comportar como se fosse um aplicativo dentro da plataforma em si. Essa não seria uma definição exatamente perfeita, ele tem algumas funcionalidades a mais em relação a persistência, etc. A persistência que a gente diz é a gravação de dados no aparelho, né? Nem podemos dizer cache, mas quase um banco de dados que a gente pode manter ali e tal. Mas a Apple começou com isso. Você podia fazer até um web app. Então eu lembro que eu estava conversando até essa semana, né, com os alunos aí, o Marcelo, a gente teve uma reunião, a gente está conversando sobre isso. O Marcelo lembrou, né, falou, o Steve Jobs pensou nesse conceito, pensou, você está a colocar em prática e viram que quando eles colocaram para a web, o que aconteceu? Eles não tinham controle da qualidade das aplicações. Então, o que acontecia é que muitos faziam uma aplicação que não era pensada para ser rodada móvel, não tinha toda uma parte de poder ser utilizado no aparelho, que vai além de ser responsivo, de ter uma tela que se encaixa na tela de um celular, mas é pensado também como uma maneira de eu interagir, usar os controles corretos e com o uso correto para a natureza do contexto do usuário. A gente conversou muito na semana passada, né? Mas e esses PWAs, ou com os antigos web apps, eles também têm restrição sobre o que eles podem usar na plataforma. É muito mais complicado eu conseguir ler alguma parte específica do dispositivo. Eu quero ler um sensor, eu quero fazer uma conexão Bluetooth, eu quero fazer algo que esteja mais relacionado ao sistema operacional. Se eu quero fazer isso, é um pouquinho mais difícil para fazer. Não significa que é sempre impossível. A gente tem que pensar nisso, ou verificar isso com antecedência. Por isso que nós temos aqui na disciplina uma pergunta, na verdade, sobre isso no questionário, para todo mundo ter um entendimento sobre o que pode e o que não pode fazer, porque tem restrições em relação a isso. O Bluetooth, né? Bluetooth é um exemplo, uma tecnologia que não exatamente pegou para ser usada de maneira simples como uma troca de mensagens. Mas se a gente for ver conexão hoje, é muito mais comum nós usarmos o Bluetooth em si, porque são ser interno, em lugar do Wi-Fi, do que outros. E se até lembrando, os smartwatches, eles pegaram muito bem disso. Então, o Android, a partir da versão 4.4, ele pode conversar com esses relógios em si, por causa do Bluetooth Low Energy, que foi lançado e a esse padrão, digamos assim, e quem implementou essa tecnologia pôde fazer com que o relógio durasse mais de um dia. Porque imagina, você usa um relógio, você tem que carregar o relógio 2 vezes por dia porque ele fica conversando muito. Parece uma piada, né? Mas com o advento desses padrões novos, essas maneiras novas de conversar, que vem obviamente com a tecnologia também, torna possível a gente poder fazer isso. Então, os PWAs vieram, mas tem uma restrição ali que o outro conversa melhor. Do outro lado, o pessoal do Google veio e pensou como, mas calma aí, se o problema é esse, que tal a gente fazer aplicações que são nativas, que usam tudo e, na verdade, não precisam ser instaladas? E tentaram, então, o conceito dos Instant Apps, daqueles aplicativos que, na verdade, é uma definição, por enquanto funciona nos celulares Android, que eu entro num certo site, então eu entro num site específico onde a gente entra hoje no nosso Moodle. E ele automaticamente verifica que aquele site está relacionado a uma aplicaçãozinha. Então, por demanda, ele faz o quê? Ele baixa aquele código necessário e executa somente aquele módulo, não é a aplicação inteira, mas somente aquele módulo para o usuário. E até exige da equipe de engenharia uma modularização, uma maior independência em relação às outras partes da aplicação, né?
Mas o Instant Apps é mais ou menos isso aí, uma definição bem informal, talvez seria essa, e teria um ganho que ele não precisa instalar. Pode dar uma oportunidade, mas facilita algumas partes aí. Funciona somente no Android, se a gente for ver como plataforma, você teria que pensar como é que eu vou cobrir as outras partes aí. Continuo podendo subir o aplicativo, o Instant App, a gente fala, a gente tem que subir para a Play Store, tem que colocar na Play Store para ele poder fazer essa verificação também, né? Simplesmente configurar aqui e deixar na internet que ele vai funcionar ou deixar no meu servidor. Não. A maneira como a gente vai implantar é diferente. Ainda depende da Play Store. Por quê? Quando você coloca no site, ele sempre vai na Play Store antes para saber. No Play Store, eu digo, a gente fala no Google Play Services, que é tecnologia dos celulares Android. Ele vai verificando, olha, para esse link aqui, para essa URL, tem alguma coisa especial que eu vou fazer no dispositivo? Então, para cada site que a gente entra, como o Google rastreia tudo em relação à história de qualquer plataforma móvel, rastreia tudo que a gente faz, ele vai verificar, tem algum aplicativo relacionado a isso? Já que eu vou ter que fazer alguma ação especial? Então, pode ser uma oportunidade. Se a gente for pensar num caso, na última aula eu até citei isso, um sistema de fidelidade. Um sistema de fidelidade simples que ele vai. Imagina a pessoa baixar uma aplicação só por causa do sistema de fidelidade de uma cantina da vida, né? Ele tem que baixar a aplicação só para isso ali na hora. Você vai pensar nisso melhor. E às vezes, se for um Instant App, ele consegue resolver isso mais rápido, assim como for o PWA também. Por outro lado, a gente tem que pensar que ele vai baixar por demanda. Então, muita gente, quando eu comecei a falar, deve ter pensado assim, mas Marcelo, olha só, ele vai baixar por demanda. Eu estou no Brasil. Isso pode demorar muito. Sim, pode demorar. É até interessante ver isso, porque eles tiveram que. Primeiro, eles lançaram lá fora, né, em países que tem uma tecnologia de rede muito boa, para ter essa experiência minimamente interessante para poder acessar. Depois que eles soltaram no Brasil, e a resposta foi essa. Eu lembro de estar no time da pessoa, o pessoal que está dando feedback sobre isso. E eu falava, cadê o Brasil? A gente precisa disso aqui muito, porque as pessoas têm mais dificuldade de baixar a aplicação. Eu falo, olha, vocês ainda não têm uma conexão interessante, ou a tecnologia não chegou ao ponto de ser otimizada para o tipo de conexão que vocês têm. Então vai esperar um pouquinho para poder liberar. Liberaram no final do ano passado, e em alguns dispositivos mais novos isso já é realidade e é esperado que isso possa ser para outros também, tá bom? Então, essa também é até uma pergunta aqui do questionário 2. E lembrando a todo mundo, se tiver uma pergunta no meio do caminho, ou se alguém quiser trucar algum ponto para a gente poder discutir, enfim, estejam abertas e abertos aí para poder falar isso. A ideia dessa conferência não é mais eu ficar falando tanto, mas ouvir também da parte de vocês uma opinião, né? Quiser compartilhar opinião na reunião passada, eu achei interessantíssimo a quantidade de opiniões que vocês colocaram, eu acho que agrega muito e dá força para o nosso grupo aqui da disciplina em si, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou olhar aqui, vou abrir, na verdade, o questionário 2, para a gente só dar uma revisada em alguns pontos, e também a gente vai falar sobre o blog, que, vamos dizer assim, a nossa atividade final da disciplina em si, para a gente tirar alguma dúvida em relação ao formato, o que tem que ter, eu poder explicar de maneira mais detalhada. A gente tem um vídeo, né, que fala um pouquinho sobre isso, e a gente vai chegar lá, tá bom? E antes disso, tá aproveitando essa mudança aí de contexto, tá naquela hora que todo mundo gosta, então liberada a primeira chamada do dia. Por favor, respondam aí no chat o presente de hoje. Enquanto vocês vão dar um oi aí pra gente, eu vou compartilhar a minha tela. Perfeito. E se a gente for ver aqui, temos o questionário 2. E qual que é a ideia aqui? Falar sobre as plataformas em si. Começando até com um viés que vem um pouquinho do questionário anterior, da visão anterior, né?
que é restrições e oportunidades relacionadas a características técnicas ou de contexto que a mobilidade traz no desenvolvimento de aplicações. Nossa, tem que puxar ar para poder ler essa pergunta, não falar em voz alta. Se a gente for ver, traz oportunidade e traz responsabilidades em alguns pontos. Você me falou, olha, tem o caso lá do WhatsApp, que ele vai, coloca no ouvido, ele vai e desliga para diminuir a bateria. Ah, a bateria é um problema, então até pus no exemplo, né? A dependência de bateria não existente um computador comum exige que o desenvolvimento de aplicações para celulares minimize o uso de recursos, por exemplo, o GPS. Uma oportunidade seria a existência de um sensor de presença permite que desligue todos os recursos relacionados à interação com tela caso o telefone esteja no ouvido do usuário, economizando bateria. Também é um ponto interessante. Então, olhar numa perspectiva técnica e poder falar isso. Lembrem-se, não é só relacionado à tecnologia. O contexto do usuário vai além do celular. Vai da situação que a pessoa se encontra também, ou da cultura, ou da maneira como a gente entrega as aplicações. Diferentemente da web comum, o que acontece? Nós temos muita coisa que é colocada como que vem antes num site específico, onde você tem controle, está numa loja, né? Então tem certas restrições, às vezes oportunidades de entrega em outros lugares também. Nós temos que pensar muito nisso aqui, tá bom? Então, uma pergunta aqui, vou até começar com uma pergunta aqui do Thiago. Bom dia, professor. Postamos atividades no fórum do Grupo O. E isso aqui foi privado, Thiago, só para a gente poder falar, porque eu acho que isso aqui é aberto a todo mundo, tá? Quando com dúvidas, como detalhar a questão de infra necessária ao trabalho. Nós vamos falar, quando eu chegar na parte da proposta de negócio, eu vou entrar em mais detalhes com isso. Mas já adiantando, dando um spoiler aí dessa conversa, a infra não precisa chegar muito a nível baixo. Você pode falar, nível que eu digo assim, detalhado qual servidor. Eu falei, não, qual que vai precisar? Vai precisar de um servidor web para poder responder. Assim como na disciplina anterior, chegar a conversar um pouquinho mais em relação a que é essa parte de gestão de TI para nuvem, né? Então, pensa o seguinte, olha, na nuvem, o que eu posso utilizar? Ou localmente, o que eu vou precisar para poder rodar? Exemplo, tenho aqui um dispositivo, deixa eu ver se eu consigo desamarrar ele aqui para poder mostrar para vocês. Ou até a parte da restrição da mobilidade em si, o que pode trazer. Eu tenho aqui comigo um Google Home, que é um dispositivo do Google, que a gente pode conversar. Ele, se a gente for pensar em computação bico, ele é um ótimo exemplo. Então tem a ver até com as duas questões. A que está falando do trabalho e o que a gente tem aqui, né? Então, o que será que eu posso usar isso aqui? Será que tem alguma restrição relacionada? Ou o que eu tenho para poder rodar? Olha, um dispositivo desse aqui, ele exige, ele conversa somente com Wi-Fi, via Wi-Fi, para conseguir entrar na internet e responder nossas perguntas, né? Hey Google, what's the weather for today? Eu apertei sem querer, né? Ok, Google, what's the weather for today? In Cedar Oeste today, it'll be sunny with a forecast high of 28 and a low of 14. It's currently 19 and mostly sunny. Então, ele depende de uma conexão para poder oferecer esse serviço, né? Até um ponto interessante, pessoal. Dizem por aí que isso aqui vai ser lançado com uma conversa em português em breve. Pode ajudar bastante. Pense em alguma coisa que pode ajudar o atendimento aí em certas situações, digamos assim. Lembrando, isso aqui não é exatamente computação móvel, certo? Se eu tenho um cabo aqui, mas se falar em computação bico, um assistente pessoal embutido no aparelho do dia a dia, pode ser interessante. Depende, então, dessa uma parte de infraestrutura de rede maior, mas se conecta com o Bluetooth também. Sim, foi como eles pensaram para resolver o problema desse dispositivo aqui. Ele tem um Bluetooth, eu posso ligar todas aquelas caixinhas Bluetooth também, ele funciona como eletrônico do dia a dia, né? Mas para ele oferecer esse serviço específico de ser o seu assistente pessoal, ele pode ajudar bastante, né? E muito mais coisas aí que a gente pode adicionar a esse dispositivo. Na minha opinião,
é um mercado novo da parte móvel, uma área nova, porque o usuário final agora tem isso na mão e nós podemos usar bastante. Vejam quais foram as grandes, ou quais são as grandes que estão trabalhando com isso. Vou ver, a Apple tem o HomePod, a Google tem esse tal do Google Home, a Amazon tem lá eu não sei o nome do dispositivo, eu sei que a gente fala com a Alexa, né? Que engraçado, pegou o nome do personagem que você conversa. Na Amazon você fala, hey Alexa, faz alguma coisa, né? No Google você fala uma palavrinha Google, se eu falar agora ele vai ligar aqui, então eu não vou fazer isso não. Mas tem a ver com isso, tipo assim, um dispositivo novo, uma operação nova, o que essa área vem a trazer para o usuário. Falou assim, olha, vou dar um exemplo que posso queimar aí a resposta de alguém para mandar agora, mas pensando no passado, a gente pode, quem já mandou, fica tranquilo em relação a isso. Eu posso falar de que uma restrição, não exatamente relacionada à tecnologia, mas que é relacionada ao conceito em si, o ambiente para o uso de um dispositivo baseado em áudio especificamente, como tem esses aqui, a gente pode citar eles para mostrar esse exemplo. O que vai acontecer? Ele exige de um silêncio. Então, eu vou fazer um para rodar lá no centro, lá na Goiás, com a Anhanguera, para quem aqui de Goiânia sabe muito bem disso. Se eu for ligar um dispositivo desse, a partir do momento que eu ligo o gatilho para ele ficar ouvindo, ele fica esperando você terminar de falar. E seria engraçado eu ligar lá, né? Eu ia falar, hey Google, podia deixar ele lá 8 horas da manhã, ia chegar às 6 da tarde, ele ia estar continuando ouvindo, ele ia ouvir uma odisseia desde então, né? Ele ia ouvir muita coisa, então tem uma diferença. Muito obrigado, Camila, por ter lembrado o nome do dispositivo. É o Amazon Echo, é o que faz essa conversa. Então o Echo Dot, que é um menorzinho aí, que é bem até barato, tá, pessoal? Comprar disso um para casa é bem interessante. E eu até, assim, vou abrir um parênteses pro lado pessoal, tá? Comprar um desse em casa, para quem tem criança, é maravilhoso, tá? Fazer a criança conversar com ele, até aprender o inglês. Ele exige algumas ações, falar um please, e vai ter um português, vai ser por favor, né? Então, ter a criança para conversar, além de ser você poder criar ações nele e poder pegar esse novo mercado, tá bom? Fecha parênteses nessa parte pessoal e vamos continuar aí. A segunda pergunta, então, se alguém tiver alguma questão da primeira pergunta, pode voltar quando quiser, pode falar sobre isso, né? A segunda o gestor decidiu criar um aplicativo para celulares, ok, computação móvel. Sabe-se que cada plataforma oferece uma opção denominada nativa para esse desenvolvimento, mas não é a única opção. Quais são as outras? Discorra sobre os prós e contras de cada uma dessas opções na perspectiva de tecnologia e custos. Eu ouço, trabalhando nessa área, eu ouço sobre essa questão de como vai desenvolver, o quanto vai custar, ou aparecer alguma plataforma que é a solução, que é a grande, digamos assim, bala de prata. Já faz desde a época que eu entrei. A gente sabe que eu entrei na área, que eu digo, né? A gente sabe que existem soluções e soluções. Quais são as variáveis que a gente vai preocupar? A gente pode ver, a gente sabe que a gente tem um pilar, um referencial chamado pessoas. Por quê? Eu tenho um nativo que a gente faz diretamente para a plataforma lá, por exemplo, no Android você faz em Java, ou em Kotlin, C, C++ para poder desenvolver. No iOS você faz em C, C++, Objective-C ou Swift. Mas não é só isso, você pode usar ferramentas que vão, digamos assim, converter algumas convertem o código em si em certas tecnologias para o que roda na aplicação, outras rodam diretamente, por exemplo, o JavaScript ele pode rodar direto no aparelho sem precisar converter para essas outras linguagens, ou outros linguagens que está até compilado. O JavaScript não é compilado em si, né? E tem várias e várias. Vocês podem falar em alto nível, não precisa descer muito a fundo, porque se a gente for pegar uma lista, é uma lista infindável de tecnologias possíveis, mas entender os exemplos e saber que cada uma traz um pró e contra em relação ao que a gente pode fazer, ou como a gente pode fazer, até o Delphi, falei, te lembrou bem. O Delphi oferece também, o pessoal que gosta, não sei nem mais na mão de quem está o Delphi, então onde eu sei, estava na mão da Borland, né? E ele permite também esse desenvolvimento, mas a gente tem que pensar que tem certas questões em relação a isso aí, nesses que não são exatamente o nativo, né? O nativo,
hoje a pessoa vai ter que entender o quê? Vai ter que ser mais vertical naquela tecnologia em si, enquanto os outros você pode entender mais, então vai ser mais fácil porque as pessoas que eu tenho vão poder me ajudar. Como assim, Marcelo? Falando de tecnologia, você virou para pessoas. Vou dar um exemplo de uma aplicação que a gente tem que fazer, só que eu só tenho desenvolvedora web aqui na minha empresa. Só tem pessoas que mexem com isso. O que eu vou fazer, né? Olha, será que... então vou colocar todo mundo, já que o professor falou que o nativo eu consigo mais profundamente, eu vou colocar todo mundo para desenvolver nativo. Não precisa ser exatamente isso. A gente pode pensar de maneira o quê? Dependendo do que tem que ser feito, como eu tenho que conversar com o dispositivo em si, a gente sabe que o ideal, o perfeito é o nativo. Porém, o custo disso em relação a ter a pessoa capacitada para fazer aquilo, pode nos fazer pensar em usar alguma ferramenta dessa web para eu poder fazer a aplicação. Mas eu só tenho pessoas aqui que desenvolvem para Delphi. Será que tem alguma coisa do Delphi que pode ajudar a gente a fazer isso? Até na Microsoft você tem o Xamarin, né? O Xamarin. Só fala Xamarin, não entendo muito bem de pronúncia em relação a essas coisas, mas o Xamarin faz da mesma maneira. Você faz um código C# e conversa até com a biblioteca Java, tem essa parte interessante. Então depende muito das pessoas, às vezes do tempo até você tem que fazer. Dada a pessoas pouco tempo, eu não vou ensinar um astronauta a ser perfurador de poço de petróleo, né? Às vezes ele pode ser, como astronauta, ele pode dar uma resposta bem, brincando na metáfora aí do filme, mas pode até ser o contrário também, o perfurador de petróleo virar um astronauta, se ele entrar muito nessa parte dessa área móvel técnica do Android, por exemplo, com Kotlin, com a linguagem ainda nova, que não tem muito material na internet comparado aos grandes Java conhecido aí, né? Mas é bom a gente pensar nisso, né? E saber que essas plataformas têm várias maneiras de fazer, não é uma só, né? E saber que empresas vendem tecnologias relacionadas a isso, elas vão vender da maneira que parece mais interessante. A gente tem que tomar muito cuidado com as falácias, grandes falácias que a gente tem na área. Você faz uma aqui e roda em todos. Eu nunca vi isso acontecer com uma aplicação minimamente grande ou minimamente séria para negócios, né? Geralmente, o que acontece é que você faz aquela tecnologia, ela consegue rodar em vários, porém, como o sistema é diferente, você acaba que vai ter um projeto para Android, um projeto para iOS, um projeto para web e assim diante. Eles compartilham do mesmo, se a gente for pensar nessas tecnologias híbridas. Porém, não é o mesmo código, tá? É muito importante que todo mundo tenha isso na cabeça, porque ainda não, como é que fala, não soltaram isso ainda, e todo mundo clama que soltou uma tecnologia dessa, que eu lembre desde 2010 o pessoal falando sobre tecnologias que tem a ver com isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado para entender essas plataformas, porque tem a ver com o custo também do projeto em si, né? Não é à toa que um desenvolvedor móvel ganha um pouquinho mais. Eu digo porque eu surfei essa onda, eu sabia que eu podia pedir mais porque tinha menos gente trabalhando com aquilo. Então, e até hoje é assim, porque exige mais restrição do que o domínio web comum. Então, é uma questão a se colocar no papel aí. Quem quiser, inclusive, entrar para essa área, eu posso dizer, olha, oportunidade não falta hoje, tanto para fora, para cá, quanto para fora. Para ir para fora, sabendo disso, está bem, teoricamente, tranquilo. A terceira pergunta, a gente já até falou um pouquinho sobre isso aqui. Qual a divisão do market share desses sistemas operacionais móveis e celulares? Não esqueça de citar a fonte, né? No último questionário, teve muita gente que às vezes olhou uma resposta interessante, algum site colocou. Eu até coloquei nos recursos do pessoal, falei, gente, falem suas próprias palavras. Eu acredito que vocês, eu vejo até pelos nomes, né? Muita gente que passou, já foi aluno nosso, eu tenho certeza que todo mundo tem a capacidade de ler aquilo ali, escrever com suas próprias palavras. Então, deixei até claro aqui, até antes de ler as respostas, eu falei, não use suas palavras. Eu acredito muito em vocês, que vocês podem colocar isso e a gente espera que nossos alunos sejam lideranças de pegar um negócio e criar uma visão sua sobre aquilo e mostrar isso criticamente. Essa visão crítica é muito esperada da gente sobre vocês, tá bom? Então, coloquem a fonte. Nesse caso aqui, market share, esse aqui, falou assim, professor, como é que eu vou falar com minhas próprias palavras?
A fonte tem uma porcentagem específica. Então, ela fala, ó, de acordo com tal, 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 a porcentagem é X. Um alarme muito grande nessa questão, qual é? Muito cuidado com a data. Isso vem mudando com o tempo, depende da busca que você fizer. Você pode achar um dado de 2015. 2015 foi há 3 anos. Há 3 anos, gente, muita coisa era diferente no mundo, tá? Então, em tecnologia mais ainda. Então, muito cuidado com o tempo dessa postagem aí. Até uma dica, né, do Google lá, tem como você filtrar por data lá nas ferramentas, né? Última hora, último dia, último ano. Então, vocês podem fazer isso aí, tá bom? Então, passando para a próxima pergunta, e segundo as regras de publicação de aplicativos para a Apple Store. Ó, dica importante, tem um site que tem isso tudo, tá bom? É o Apple Store Review Guidelines. Tá em inglês. Opa, sem problema. Google Translate nele, liso. Dá para entender tudinho que tem escrito lá. Ele põe no português diretamente. Se tiver alguma palavra que seja estranha, procura lá no site, você vai ver que, lendo ela, o conceito que muita gente usa em inglês pode ser utilizado diretamente, tá bom? Então, segundo as regras de aplicativos para a App Store, né, o nome dela corretamente é esse, né? Quais são os tipos de aplicativos que não podem ser publicados? Existem tipos de aplicativos que não podem ser publicados. Aliás, eles compartilham muito em relação a quais tipos que não podem ser, tá? Só que na Apple tem alguns específicos que ela não permite, e na Google Play Store ela tem esse específico que não vão trabalhar, né? O Guilherme fez uma pergunta maravilhosa. Professor, até quando iremos ficar neste paralelo entre Android e iOS? Há pesquisa e surgimento de algum outro? Qual seria o futuro de sistemas operacionais móveis? Guilherme, que pergunta bonita, cara. A questão nesse sentido tem muitas que parece que estão entrando e saindo aí. Se a gente for ver no histórico, né? Eu estava conversando no início do Windows Phone, né? De onde que ele veio da Microsoft, veio com uma plataforma em si para a gente desenvolver. Se a gente for pensar nesse viés histórico aí, também teve o Firefox OS, não sei se alguém teve um aparelho desse, ele é uma relíquia hoje, tá bom? O Firefox até criou até por ser uma empresa focada nessa parte de open source, aberta, eles pegaram, olha, imagina se o sistema operacional inteiro fosse tudo web e pudesse fazer com um site, roda, com uma aplicação simples de roda também, e tudo um JavaScript que ele consiga funcionar a aplicação e mais barato, disponível no mundo inteiro, né? Então apareceu o Firefox OS, na verdade ele nasceu quase já morto em si, e direto aparece algum sistema ou outro menor, mas geralmente quando vem com essas grandes, vem com uma parte também forte de marketing, distribuição, né? A questão mais comum, se a gente for pensar assim, como numa grande batalha, parece que esses dois aí, eles se consolidaram como produtos em si, até porque para a gente chegar na maturidade desses dois, pensando como algo novo, vai ser complicado a gente pensar nisso. Então tem que pensar bem em relação, olha, a gente vai ficar nesse paralelo provavelmente por um bom tempo. Tem que sair alguma coisa muito nova, muito disruptiva, para poder a conversa ser focada em outros. Tem até slides meus que traziam Windows Phone, hoje eu vou tirando, porque o mercado sumiu em relação a isso, né? Então, há surgimento hoje de outros, geralmente mais simples, e só que como eles estão bem consolidados, e você como fabricante geralmente vai trabalhar com essa parte aí. Até o Hernani complementou, né? E eu concordo com ele. É preciso ter muito dinheiro para inovar em alguma coisa. Eu digo mais assim, nessa área já consolidada, com essas grandes empresas aí no meio, eles têm realmente boa parte dos recursos. E é interessante a gente pensar que, ao contrário de uma engenharia de civil, por exemplo, onde a gente tem que ter todos aquelas máquinas em si, a gente tem que ter um recurso fora do capital humano, computação em si, a parte linda assim como uma letras, por exemplo, o principal capital, como eu falei, capital humano, são pessoas, é uma pessoa com ideia, isso é bonito na nossa área, até falando filosoficamente, né? O grande capital dessas empresas é baseado nos profissionais que ela possui, os profissionais que ela consegue trazer para si e pagar bem as pessoas para poder trabalhar nisso, né? Então ele está falando aqui de um exemplo, plataformas que convertam os códigos de um para o outro com o mínimo de esforço. Tem muitas opções para isso hoje, tá, Hernani?
não exatamente, como eu te falou na questão anterior, não exatamente pensando em ela como um sistema operacional em si, mas como tecnologia que possa fazer isso, tem muitas. Só temos que saber, não há problema na adoção disso, mas temos que pensar digamos assim, as restrições que elas trazem também. Da minha experiência pessoal em relação a muito tempo desenvolvendo para as grandes também, ou até algumas questões para o governo, eu acabei que fiquei sempre no nativo, porque eu comecei no nativo, eu conhecia, então eu conseguia desenvolver com pouco recurso, digamos, com pouco dinheiro, conseguia desenvolver bastante e chegar no resultado que é considerado um resultado ótimo, conseguir pegar o melhor possível do aparelho. E sempre tentei, até na minha época de empresa como gestor, experimentava todas as tecnologias híbridas o tempo inteiro para ver, porque se eu conseguisse alguma que eu conseguia desenvolver e funcionar em vários ao mesmo tempo, da mesma maneira, eu ia ser muito mais produtivo e ia conseguir ganhar mais dinheiro pensando como um gestor, né? Com o tempo, eu percebi até pela demanda de qualidade, porque no início, qual que era a necessidade? Ter um aplicativo, que era até meio estranho, né? Assim como na web, era ter um site. O que você vai fazer com esse site? Como você vai fazer com esse aplicativo? Ele tem que fazer sentido para a web, como o site, e o aplicativo tem que fazer sentido para um celular. E foi demandada mais qualidade, até pelos clientes que a gente precisava, acabou que a gente focou só no nativo pelo conhecimento que a gente tinha na equipe, pela capacidade de treinamento que a gente podia dar para a equipe e pela qualidade necessária. Sempre testei e nunca peguei uma e falei assim, aqui estou tranquilo em relação ao que me é cobrado a qualidade de aplicações. Mas aí vai a história de cada um, né? Então, voltando para uma última parte da pergunta do Guilherme, ele falou, e qual seria esse futuro de sistemas operacionais móveis? Guilherme, essa é uma pergunta de 1 bilhão, né? 1 milhão, né? US$ 1 bilhão, né? É uma questão muito aberta, porque hoje, se a gente for pensar numa bolha de aplicativos, ela não é mais uma bolha, né? Se a gente for pensar, isso se consolidou mesmo como uma plataforma e pessoas usam. E até, de uma maneira, pessoas pararam de baixar tantas as aplicações, tem aplicações interessantes, ou só as principais para o aparelho, né? Então, passou a se pensar, e até para focar nesse nosso mercado, o Next Billion Users, que são nós daqui, né? Como é que eu posso usar outras plataformas em si? Eu sei como o Google veio trazer esse Google Home, na verdade, esse Google Home é só por exemplo, é um objeto que ele simboliza um dispositivo que vai conversar com a plataforma do Google mesmo, do Google Assistente. Então, onde vai estar disponível em todos os lugares. Até que nossa disciplina tem a ver com esses movimentos dessas grandes de hoje, né? Eles estão querendo criar para plataformas, porque o computador está em todo lugar. E para isso tem que pensar na infra necessária, mas como é que eu vou fazer? Vai estar só no celular? Não. Ele está no celular, ele está no computador, ele está na TV, ele está no relógio. E essa ubiquidade em si, talvez ela seja a plataforma. Até uma opinião pessoal, lógico, enviesada por eu ser da área, mas olhando como usuário a gente percebe isso, né? De ter essa integração como não móvel, porém no próximo nível. Até se a gente for pensar em nível que eu digo de maturidade da área, né? Móvel porque a pessoa passa a entender, né? Depois ela vê que está ali, a tecnologia está ali dentro. O Google criou, por exemplo, o Google Watch, lá, o Google Glass, desculpa. Não somente, olha, eu vou criar um dispositivo maravilhoso. Conversando com o pessoal de negócio lá, eles falavam, não, o nosso principal objetivo não é criar exatamente um dispositivo para poder vender especificamente, né? Mas criar um dispositivo para ensinar as pessoas o que é essa tecnologia em si. Como é que ele vai ser para usar uma tecnologia num óculos e daí em diante. Então, isso é interessante. O projeto acabou. Foi um tremendo sucesso na visão de muitos, porque eles passaram a entender isso. A gente vê alguns como é que se diz? Os movimentos que eles fazem, a gente fica tentando entender, né? Então, às vezes é um pouquinho além em relação a consolidar as plataformas em si. Exemplo disso redes sociais, né? De um conceito de criar redes sociais, que hoje é um conceito mais consolidado, né? Eu tive a oportunidade de perguntar para o Eric Schmidt, que foi ele é o CEO, né, anterior do Google, e lá nos Estados Unidos, eu perguntei para ele, por que, falou, existe o Google Plus,
que tá aí na internet, só que a gente sabe que ele foi um fracasso em relação a produto. Mas por que vocês criaram o Google Plus e o que vocês aprenderam com isso, né? E na situação, eu tive até um medo de perguntar isso para literalmente um bilionário, né? Mas muito como ele parecia muito aberto, eu tive coragem de perguntar esse negócio. Tremi para perguntar, mas falei. Eu queria saber a resposta, não tinha nada para perder. E ele me falou uma resposta interessante em relação a como é que a gente pensa nisso como gestão. E o que ele me respondeu foi fora até do que, como eu falei, como que eu esperava. Ele falou assim, Marcelo, a gente pensou no Google Plus para ele sendo para ele trazer em si o conceito do e-mail como sua identidade na internet. O que isso tem a ver com o Google Plus, né? Que para ter um Google Plus, você tem um endereço lá, você tinha que fazer o e-mail do Google. E para ter esse login dessa rede social em todos os lugares. Então, eles criaram aquilo para ter o Google, seu login ser com o Google, você usar o Google Plus, já que se você usasse o Google Plus. Você poderia até trazer pessoas que não têm exatamente um e-mail do Google em todos os lugares, mas porque eles querem vender e-mail, não. Eles querem que seja a sua identidade seja o e-mail, porque com isso eles podem te rastrear em todos os lugares e a plataforma tá te olhando em volta. Aí ele falou, o que eu aprendi com isso? Eu aprendi que para as pessoas, um conceito um pouquinho mais acima disso não é exatamente o e-mail que identifica. Pela uma relação mais pessoal, principalmente, se for falar assim, fora dos grandes mercados aí, o telefone é uma identidade. O seu telefone pode mudar, mas quando você vai passar o contato para alguém, ou quando você quer entrar em contato direto com alguém, você não manda exatamente um e-mail, porque ele é uma ferramenta mais fria. Você usa o telefone. Então, se a gente for pensar nessa história, qual foi uma grande jogada aí? A jogada do Zuckerberg, que comprou o WhatsApp. Que pra gente usa o telefone, que é a nossa identidade. Então, futuro de sistemas operacionais móveis, o que tem a ver com isso? Nesse sentido de plataforma, como é que eu posso pensar nessas plataformas que eu posso criar para esses diferentes locais onde o meu usuário pode estar e como é que eu posso ajudá-lo nesses momentos, né? Então, um pouquinho além disso aí. Continuando, a gente tem uma mesma pergunta aqui, como eu falei da App Store, com os tipos de aplicativos que não podem ser publicados. Eu fiz uma pergunta sobre o da Play Store, então existem regras diferentes. Uma dica importantíssima, a documentação da Play Store é em português. Então existe uma maneira em português. Se você abrir um site da Play Store que está em inglês, vai lá, desce, vai lá no cantinho direito vocês vão ver, ó, tem a linguagem. Vejam que provavelmente, na parte de conteúdo, essa parte que eu tenho certeza que tem em português, então você coloca para português, a página totalmente traduzida, não traduzida pelo Google Translate, mas traduzida por pessoas, então tem uma tradução de maior qualidade. A gente pode fazer isso, tá bom? Continuando aí, a pergunta, defina com as suas palavras o termo Progressive Web App. Então, vocês podem entrar lá e olhar na internet o que é PWA, né? Como é que isso funciona. A gente fala um pouquinho aqui na disciplina, mas lembre-se, a dica é essa parte de ter um site que funciona como se fosse uma aplicação instalada em si, mas tem uma grande diferença aí, como é que é o processo em si, e até por que foi criado um PWA. Defina com suas palavras o termo Instant App da Google Play Store. É uma outra coisa que vocês podem trabalhar também com a pesquisa rápida, de acordo com o que a gente falou aqui na disciplina. Então, lembrando, Instant App somente da Play Store. Se for ver em outro, não tem ainda, tá bom? Tenha muito a ver com o PWA, porque o problema raiz é o mesmo, né? De não precisar ter a aplicação exatamente instalada para poder poder ser executada. Então, uma outra parte interessante mas Marcelo, como é que faz uma atualização do PWA? Como é que funciona isso, né? Funciona como se fosse um site comum. Então dá para a gente trabalhar isso muito bem. É uma parte interessante aí nesse ponto. Nem o Instant App. Instant App direto na Play Store. Você pode mandar atualização que toda vez que uma pessoa abrir, já vai vir novo para poder usar, né? E a última pergunta que tem aí, quais são as opções de monetização na Apple App Store e Google Play Store? Existe alguma diferença entre elas? Eu já posso dar esse spoiler também. Existe uma diferença entre elas. Como é que eu posso ganhar dinheiro com isso, tá?
Ganhar dinheiro que a gente fala, é dinheiro para ficar rico. Ok, pode até ser. Mas como é que eu posso, pelo menos, pagar o desenvolvimento ou pensar naquilo como um negócio que se paga? Então, uma monetização que seja por propaganda, por venda direta. Na venda direta tem uma certa porcentagem ali em cima. Eu posso, às vezes, oferecer um aplicativo freemium, que a gente fala, que é de graça, mas tem produtos que podem ser comprados ali dentro. Então, a gente pode pensar nisso. Uma característica interessante nas duas lojas, não, na Apple não tem isso mais, mas só na Play Store. Na Play Store, se você colocar um aplicativo que antes era somente pago, se você colocar ele como gratuito, ele nunca mais pode voltar a ser pago. Eu falo assim, Marcelo, eu fiz esse passo aqui com uma promoção e agora eu me dei mal? Não, você vai ter que só mudar a aplicação se você fez esse passo e quer voltar ele para o pago. Como? Você vai ter que deixar ele, logicamente, grátis. Depois de grátis ele não pode voltar para ser cobrado, mas você vai cobrar por pacote a ser comprado ali dentro. Então, dá para contornar, digamos assim, esse problema. Então, com essa ideia do questionário, a gente pode pensar como nas plataformas móveis e os sistemas operacionais como essas plataformas que a gente pode usar bem, ou como pode usar para conseguir ter resultado. O principal objetivo de conhecer essas plataformas e responder esse questionário é tornar todo mundo apto a discutir o desenvolvimento de propostas de negócio nisso e, com isso, escrever a nossa atividade final, que é o blog. O blog 1, né? A proposta de negócio é ser capaz de convencer o investidor a aportar, ou seja, investir no seu projeto. Ela deve estar alinhada com perspectiva de negócio e engenharia, ou seja, negócio trazer aquilo interessante como um business mesmo, né? E a engenharia, no sentido, olha, conheci uma parte lá filosófica, a parte de tecnologia, móvel, e eu consigo entender até uma questão de custo para os usuários que eu vou ter, né? Como é que eu posso implementá-lo? Não, calma aí, não precisa também falar de tecnologia, vou fazer tal classe, vou fazer tal arquivo e vai funcionar. Não, não é esse o objetivo entrar tão a fundo nisso, mas ficar mais em negócio, em gestão de recursos, pessoas e tecnologia para criar um produto em si. Por isso nós temos as perguntinhas aí embaixo, né? A primeira, você não precisa também responder como se fosse respondendo as perguntas. Esse não é um questionário. É mais para pensar na estrutura quando vocês vão montar. Por quê? Quando a gente for corrigir, a gente vai olhar o blog e pensar, está respondendo cada uma dessas questões? Por exemplo, qual a missão? Você tem que descrever o escopo de forma rápida. Como se fosse um elevator pitch, aquele pitch de elevador. Você está subindo o elevador com a pessoa, você tem que explicar o que você faz. Ou qual que é o que ele faz e o que ele não faz. Então, alguns parágrafos aí, ou 2 parágrafos às vezes é suficiente, depende da capacidade da pessoa de conseguir explicar bem cada parte, tá? Mas uma explicação de escopo para a gente entender o que é o produto, a perspectiva de limites mesmo. Então, tem que responder isso, qual é a missão, por que faz sentido como aplicativo? Porque não é um site móvel, ou faz sentido estar na mão do usuário. Mas, Marcelo, às vezes o meu é um site móvel. Então, uma pergunta sobre isso, né? Acho que é da Camila justamente nisso. No blog tem uma dúvida. A proposta de um aplicativo solo, aplicativo seja instalado, ou pode ser um aplicativo que seja disponível para as pessoas, como um site na web, por exemplo. Camila, pode ser os dois, tá? Então, não tem problema se ele for um site, lembrando que você tem que justificar por que ele vai ser focado aí nessa área móvel. Como é que você pode utilizar bem essa área móvel? Exemplo. Eu vou fazer uma ideia de um sistema de vendas que, em vez de um aplicativo, ele vai ser um site, ele entra fácil ali e consegue subir alguma informação, mas é na web comum para facilitar a atualização, alguma coisa bem mais genérica em relação a isso. Então, podem fazer isso, tá bom? Então, fique tranquilo, não precisa necessariamente um Android, um iOS, não. Vocês estão liberados para poder fazer esse tipo de coisa. O Thiago perguntou, o aplicativo tem que ser o que postos no fórum como exemplo? Pode ser também, Thiago. Que vocês postaram no fórum, né? Vimos aqui uma aplicação, lembra que no fórum lá a gente colocou uma questão mais ubíqua em si, pode ser um dispositivo um pouquinho, que vai um pouquinho além. Então, a questão é explorar a mobilidade, talvez chegando nessa parte da ubiquidade sei lá, Marcelo, eu vou propor um novo Google Home.
esse que você mostrou, só que eu tenho uma ideia melhor em relação a como é que eu posso usar. O Marcelo, eu tive uma ideia aqui de um aplicativo de sensoriamento agrícola que ele pode controlar a irrigação automática de uma lavoura. E tudo bem, isso é maravilhoso, essa ideia, né? Então, vocês podem estar abertos para poder explicar isso, e lembrando que vai ter os desafios vão ser muito parecidos para isso, tá bom? Acho que está respondida a pergunta, né? Todo mundo que eu responder, por favor, dá um ok para eu saber se eu posso continuar para outra aí. Por que faz sentido como aplicativo, né? Então, por que faz sentido como site móvel, ou está na mão do usuário? Entendeu? Interação, mostre pelo menos 3 telas da aplicação feitas pelo seu grupo. Mostre o que seu aplicativo realiza. Esse aqui, na minha visão e na minha experiência de ensino com o pessoal sobre isso, geralmente a gente vê quando o pessoal mais gasta tempo. Então, tome muito, 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 muito cuidado no desenvolvimento disso, tá bom? Por quê? Às vezes a gente acha que é simples fazer, mas não é tão simples assim. Desenhar uma tela para um celular por causa de restrições que aparecem por aí. Mas, Marcelo, o meu não tem tela. O meu é um dispositivo mais genérico. Faça um esboço que você acha onde seja possível para que nós olhamos e falamos, conseguir entender o que está sendo feito ou como vai ser essa interação em si, né? Lembrando que ela quase que responde da pergunta anterior. Por que faz sentido como aplicativo, né? A interação vai justificar até o porquê que ele está no celular em si. Pensem muito nisso, tá bom? E quem quiser olhar, até uma dica aí de escolas de design que são uma escola, na verdade, de design que é possível de ser utilizada para a criação deles, chama Material Design, de material, design, Material Design. Então, proposta inicialmente feita pela comunidade, depois adotada pelo Google em si, que eu tenho mais próximo, então conheço esse negócio. E ela permite que você faça interações que se adaptem a diferentes dispositivos. É uma dica aí, é uma falada de componentes que você pode usar, como pode usar, etc. Então, pode ser um desenho e não na tela do celular, correto? Já, perfeito. Exemplo, você pode fazer na mão e tira uma foto, mas só toma cuidado com o nível de detalhe, uma qualidade aí. Ah, professor, é um nível rascunho. Eu digo que é um rascunho um pouquinho mais aprimorado, não precisa ser muito com alta fidelidade, não, mas que seja possível a gente entender. Se fosse eu, por exemplo, escrevendo, às vezes eu vou escrever com muita pressa, eu escrevo uma palavra lá que a pessoa que vai ler fala, Marcelo, o que você escreveu nessa tela aqui? Que eu não estou entendendo nada, está parecendo um médico. Não que médico faça sempre isso, né, pessoal? Mas a gente sabe que pega a receita, vê como é que funciona a coisa, né? Mas a gente olha e fala, o que significa essa tela aqui? Então, colocar, por exemplo, que no celular a gente não tem tanto espaço, não tem aquela abzinha ali em cima, então tem o título, lembrar que a gente não tem o mouse e a interação diferente, as áreas onde a pessoa pode tocar ou não tocar são diferentes também. Então, pensar nisso. Então, é livre para vocês apresentarem o conceito, como é que ele vai ser, como é que ele vai funcionar, tá bom? E muito cuidado, só voltando no ponto anterior, muito cuidado com como é que ele pode funcionar como um negócio, isso tem a ver com a posterior também, né? Qual é o modelo de negócio para monetização? O meu aplicativo vai funcionar na web, vai funcionar no Android, no iOS. Pode? Será que eu posso fazer aquilo em si, né? Uma conversa muito que eu ando toda a Copa do Mundo, a gente falou desse tema antes de começar a conversar aqui a nossa conferência, né? Toda vez é a mesma coisa. Vem alguém, Marcelo, eu quero fazer uma aplicação e essa aplicação ela vai cuidar de apostas para a Copa do Mundo. As pessoas vão poder apostar e no final vão poder ganhar alguma coisa com isso. Eu posso adiantar. Não pode ter esse tipo de aplicativo. Mas Marcelo tem. Não pode estar lá ainda, tá? Então, não que vocês vão fazer aplicativo de aposta, mas pensar nessas partes, né? Porque no questionário, o que não pode, porque a aposta ela é proibida nessas plataformas não exatamente por causa de uma lei, não é por causa da empresa em si, é que tem leis dos países, por exemplo, no Brasil é proibido fazer aplicações de aposta. Então, tem alguma coisa que vocês têm que lembrar, obviamente, né, mas é bom dar essa lembrada aí, tem leis que a gente tem que seguir. Marcelo, eu vou fazer um caça-níquel, né? Piada besta. Vou fazer um caça-níquel no celular. Você vai ter que poder o tempo inteiro um caça-níquel ali e poder usar.
Ó, não pode, a gente já sabe que isso é proibido, tá bom? Então, tomar cuidado. Ah, comprar moeda virtual para pôr lá no caça-níquel, vai ser uma compra dentro da aplicação, etc. Não pode. Estou falando de vocês fazerem crimes, não, mas pensar nessa perspectiva também, tá? Então, na perspectiva de negócio, gente, se a gente for ver, é mais nesse ponto, a interação, como é que faz sentido o aplicativo, como é que vocês vão conseguir monetizar, tá? Para depois a gente ir na parte de engenharia. Quais são as funcionalidades do dispositivo móvel que ele utilizará? Por exemplo, ele vai usar um sensor específico, vai usar câmera, vai usar GPS, como que ele vai usar, quais são as restrições relacionadas a isso, é que você tem que pensar para falar sobre esses sensores em si, ou essas funcionalidades que a gente vai poder pensar no celular. Lembre-se que quando a gente for trabalhar nesses sensores, a gente vai ver que a gente vai lá na interação ter que fazer algo diferente. Então temos que pensar como é que a gente vai resolver essa parte aí, né? E qual é a tecnologia utilizada? Vocês fizeram várias perguntas aí, olha o quê? Aplicativo nativo, PWA, Instant App, é um objeto novo, o que eu vou fazer, né, em relação a isso? A pergunta da Ramayane. Só um momento. É a água. Meu grupo está utilizando o WhatsApp para articular sobre o trabalho. Não estamos realizando postagem no fórum. O fórum será utilizado para avaliar essa atividade? Ótima pergunta e faz todo sentido para a nossa conversa aqui, Ramayane. Vocês podem usar o que vocês quiserem para comunicação aí, para resolver. O importante o produto final, ele tá, se vocês forem aqui aqui dentro do Moodle, vocês vão ver que vocês vão poder escrever uma postagem, se eu não me engano, no Wiki, do produto final, ou seja, da proposta de vocês aí, tá bom? Aqui que eu estou na visão de professor, é um pouquinho diferente, mas vocês vão poder fazer o quê? Escrever o produto final dentro do Moodle. Então, não precisa também discutir dentro do Moodle, porém, colocar somente o produto final lá dentro, tá bom? Responde a sua pergunta? Beleza. Então, a tecnologia utilizada, continuando aí, vocês podem escolher, mas deixar claro como vai ser isso, e a gente vai dar uma avaliação extra, né, se pensar uma pontuação interessante, uma visão interessante sobre o trabalho, se você pensar até na parte da última questão em relação a isso. A última, eu vou até falar antes disso, né, qual é o custo relacionado? Porque, até por causa da pergunta anterior, eu falei, tem servidor, ou tem uma pergunta que foi feita lá no início, né, qual estrutura de servidores seria necessária? O que eu preciso? Pensa como assim, para implantar isso aqui em algum lugar. O que eu preciso? Ah, não, eu exijo de tal cliente ter um servidor para conversar com o meu. Eu falo, não preciso de nada. Tá tudo na nuvem. Então, se foi na nuvem, aí o Jean até falou, também uma postagem por grupo, digo do trabalho final? Sim, Jean, então, qual que é a estrutura de servidor necessária? Ou seja, o que eu preciso ter de computação ali no meio, de TI, para dar suporte para que essa aplicação funcione? E de outras partes de processo. Não precisa exatamente colocar aqui de processos fora da computação. Exemplo de uma aplicação por aí. Vamos pensar em uma de negócio em geral. Aplicativo de venda de comida. O iFood. O que o iFood precisa? O iFood eu preciso de aplicativos nas lojas, nas plataformas em si, aí vem o conceito lá do aplicativo. Eu preciso de um servidor para poder receber todas essas requisições dos celulares, aí vocês podem entrar um pouquinho mais em detalhe em relação ao servidor. O servidor tem que estar disponível na internet para receber as chamadas via rede, e ele vai ter que ser capaz de se comunicar com uma interface que tem que estar disponível para os restaurantes para poder receber. Então, se a gente for pensar na perspectiva de gestão dos produtos aqui, eu tenho o produto do celular, eu tenho o produto do servidor, e eu tenho o produto também dos restaurantes que a gente vai ter que manter ali para poder resolver isso. Mas Marcelo, só isso? Não. A gente também tem o nossa aplicação de administração dos restaurantes, dos clientes, etc., que vai ser necessária para implementar essa solução. Então, na perspectiva de gestão do produto, quais são os produtos relacionados e qual que é a infraestrutura tecnológica, de uma maneira bem alto nível, que é necessária? A gente pode usar os conceitos da aplicação anterior, né? A pergunta do Thiago tem a ver com isso. Se por acaso, pode ser um servidor web de banco de dados apenas, ou tem que entrar em detalhes e versões de arquitetura envolvida? O web e banco de dados
talvez seja o suficiente. Eu digo que talvez porque podem ter propostas e propostas. Às vezes sua proposta ela é um pouquinho mais diferente em relação ao produto em si. Você precise explicar algo que seja estritamente importante para que o todo funcione. Em geral, explicando o servidor web, onde ele vai ficar, é o suficiente para poder dar o conceito da aplicação, tá bom? Então não precisa dar, vai ser um servidor, vai ficar na Amazon, ele tem que ser de tantos gigas de RAM. Não, calma, não precisa chegar nesse nível aí. Não significa que vocês não precisam fazer isso. Quem quiser fazer, pode fazer. Mas não é exatamente o objetivo nosso, porque isso é mais de uma outra disciplina. Nossa, aqui é o conceito e o que demanda, o que esse produto móvel, esse produto Ubiquo, o que ele demanda de infraestrutura de TI para que eu possa torná-lo possível. Isso é um ponto de gestão de TI, talvez um dos mais importantes ou mais importante nessa disciplina, tá bom? Então, pensar por quê, mostra a arquitetura, ou seja, o que você vai poder... mas o meu é só um web e o banco de dados. Maravilhoso, sem problema nenhum. Mostrando só onde que ele pode ficar. Fala, não, mas se o meu depende de uma implantação no cliente, para ele ter uma integração de dados com o meu servidor, aí você vai ter que entrar um pouquinho mais a fundo com isso, tá bom? Então, essa parte, essa segunda sessão aqui, se a gente for ver, para a gente pensar como é que a gente faz a engenharia desse produto em si, bem em alto nível, porque se a gente está fazendo a gestão, a gente tem que entender o mínimo. A gente tem que saber exatamente programar, lógico que não. Mas tem que saber o recurso necessário, entender das pessoas, o que eu preciso para poder saber medir custo, né? Porque no final, custo relacionado, conta na loja, quanto que é a conta na Apple? Quanto que é a conta na Play Store? Como é que funciona? O serviço que elas fazem, por exemplo, de push, que é o envio de mensagem, ele é gratuito? Tem outras maneiras de eu fazer? A gente sabe que tem esses servidores, né, dando uma informação aí, eles são serviço de push mesmo, que manda a mensagem do seu servidor para a aplicação, ele é gratuito, na Apple e na Play Store. Tem outros pagos, mas enfim, já está embutido aí na licença que vocês pagam para o uso da plataforma em si, para distribuir, tá bom? Mas gastam serviço de terceiros, pessoas até, saber. Tem uma pergunta capciosa a fazer a todos. Quanto custa, em média, a hora de quem desenvolve para mobile? Quanto custa? Então, é uma pergunta que vocês podem colocar no Google aí depois e saber. Pode parecer um valor, nossa, professor, tá esquisito. Falar, é esse valor mesmo. Então, um ponto importante que vocês usarem para dar mais força aí no custo dessa aplicação, tá bom? Vamos a uma chamadinha agora? Vamos dar um presente aí, pessoal? Então, segunda chamada, valendo! Então, vocês vão respondendo aí. Então, dando uma volta aqui no Moodle em si, para isso, né? A gente tem aqui, dentro da nossa dimensão, lembrando, tem outras partes que a gente falou, de gestão, de cloud, que a gente vai aplicar agora aqui nessa disciplina, né? Então, o nosso objetivo aqui é o quê? Sabendo que a gente tem um conceito, vejo que muitas coisas a gente já estão fazendo, estão respondendo no outro questionário lá, vocês vão poder ver por lá e poder responder, e no podcast, na verdade esse é o segundo que a gente está falando aqui, que eu mandei sobre a definição do questionário e da postagem, e no blog 01 a gente vai pegar essa proposta e tornar essa proposta real de negócio do seu grupo, poder explicar isso, tá bom? No mais, as pessoas que já pediram recurso, a gente vai estar liberando aí, se já não liberou, não olhei hoje ainda em relação a isso, a segunda chamada para o questionário 1, tá bom? Então vocês podem ver que logo vai estar disponível aí para vocês. E quem quiser tirar mais dúvidas, aproveitem agora para poder fazer isso aí para a gente e, enfim, entender mais em relação ao produto. Nós não vamos ter mais, na verdade, outras aqui no meio.
mas fica o convite aí para todo mundo que quiser conversar sobre isso, olhar. Eu, como professor da UFG, sou pago para isso, não só para atender os alunos que ficam indo lá, assim como vocês são alunos da UFG, alunos que ficam lá presencialmente todo dia, mas a gente é aberto para a comunidade também poder trocar uma ideia sobre como fazer isso, tá bom? Então, estou sempre disponível para poder conversar sobre isso. Quem precisar depois, meu e-mail é muito fácil, marcelo@inf.ufg.br. Vocês poderem entrar em contato comigo. Sobre a disciplina, só peço essa restrição, sobre a disciplina, converse, por favor, pelo Moodle, para a gente poder ter rastreamento. Mas sobre digamos assim, sobre questões da vida em si, sobre TI, eu estou sempre aberto lá para isso, tá bom? Se alguém tiver uma pergunta agora no final, aproveitem. Uma parte que a gente pode entrar com mais detalhes e falar falar com a boca, porque a gente é ser humano, né? Então, se alguém tiver uma pergunta que eu puder responder agora, fique à vontade aí. Guilherme, no final aqui, eu só vou fazer uma chamada no final. Então, vai ter uma terceira. Mesmo que seja daqui a pouquinho, vai ter uma terceira. Então, aproveitem agora e, enfim, vamos estar respondendo lá no Moodle. Para quem perguntou, acho que foi até você, Guilherme, em relação a mandar os questionários novamente, eu falei no início, eu vou repetir aqui. Eu permiti, agora eu liguei lá no formulário a parte de poder editar a resposta, e mesmo se você aparecer para você, não aparecer a sua resposta, se você quer complementar de acordo com o que a gente conversou hoje, pode mandar novamente somente aquela questão que você quer adicionar, que a gente cuida para poder organizar a informação. Como ele ordena pelo nome, dá para a gente poder fazer isso, tá bom? Então, podem responder ou podem complementar a resposta de vocês. O objetivo aqui no final é ver que todo mundo entendeu, né, a parte da resposta ao questionário em si, tá bom? Eu tô querendo dizer, só para deixar claro, pessoal, do questionário 2 aqui, tá bom? O questionário 1 ele não aceita mais, não. Tô falando sobre a referência do questionário 2, que ainda se encontra aberto, tá bom? Então, isso é muito importante para destacar. Ficou dúvida aí, questionário 2, que vocês ainda têm para poder responder, porque a gente falou de muita coisa sobre ele hoje. Então, dá para a gente poder melhorá-lo aí, tá bom? Tem uma pergunta aqui em cima. Deixa eu ver aqui. Subiu. O produto final é para entregar um blog de fato com os itens relacionados ao blog 1 ou apenas uma proposta de negócio no fórum? Ótima pergunta. Bom a gente deixar essa uma referência em relação ao formato. Pensar como se fosse uma postagem mesmo. Você está escrevendo um documento que está explicando uma proposta na perspectiva de negócio e engenharia e essa proposta responde às questões colocadas lá na definição do problema. Se você puder deixar em sessões que expliquem cada área específica para facilitar a gente para poder corrigir, melhor ainda. Tanto é que já vi umas propostas bem interessantes que o pessoal fez como se fosse uma proposta comercial mesmo, dizendo, olha, isso aqui é a proposta do grupo, isso aqui é a equipe, isso aqui é o negócio, e é assim que a gente vai fazer, e custa tanto, e está aqui. Seria assim, uma nota 11 para o todo, tá bom? Então pode pensar como não no fórum, exatamente, na verdade o pessoal vai dar a explicação sobre isso melhor em relação ao formato, tá? Até para poder facilitar o trabalho de vocês, qualquer feedback aí é bem-vinda, mas a proposta de negócio tem que vir, eu estou dizendo o formato, pessoal, o documento em si, como é que vocês vão entregar aí e para ser explicado, tá bom? Eu falei do questionário 1 para poder ver a resposta na pergunta que postei. Poderia subsidiar o pedido de revisão? Guilherme, o questionário 1 não aceita mais resposta, a gente já colocou aqui não só o gabarito para poder responder, como já em breve, para as pessoas que fizeram recurso, a gente vai estar, para quem for cabível, a gente vai estar respondendo colocando a segunda chamada, tá bom? Não sei se você responde exatamente a sua pergunta, eu fiquei um pouquinho confuso aqui para entender, mas a resposta que você postou
posso te passar lá na resposta diretamente do seu recurso, tá bom? Beleza. Mais perguntas, pessoal? Não? Então, enviei questionário e ainda encontra disponível para mim. Ótimo. Então, você está disponível, que é melhor ainda, que ele já você pode editar. Luiz, deixa eu só confirmar aqui. Quando você abrir o questionário novamente, as suas perguntas estiveram lá para você poder editar? Não? Tudo bem. Então, você pode fazer, se quiser responder alguma pergunta, complementar ou substituir alguma pergunta em si, pode mandar novamente, sem problemas, que a gente resolve do lado de cá, tá bom? Essa foi a experiência que a gente estava discutindo em relação a como que é usar o Drive em relação a isso, e parece que o Moodle dá um suporte mais interessante, né? Que tem que olhar lá para até para ver as respostas, darem o feedback em si. Enfim, é uma questão de aprendizado nossa aqui, é mais porque eu estou mais acostumado a fazer pelo Forms por ter mais facilidade. Questão tecnológica do professor, digamos assim, tá bom? São 10h16. Muito obrigado por todo mundo ter vindo aqui, estado e participado novamente, assim como o primeiro com a gente aqui, tá? Tenham todos um ótimo final de semana e uma boa semana por aí. E qualquer dúvida, qualquer questão, a gente está lá no Moodle para poder responder, para poder avaliar. Fiquem à vontade, sejam abertos em relação a querer dar feedback. A gente melhora quando a gente recebe feedback de vocês, tá bom? Então, aberta a chamada final. Tá feito aí, pessoal. Então, valeu. Felipe, pode finalizar aí a gravação, se achar necessário. E, enfim, aproveitem, não deem bobeira nessa parte final da postagem da proposta, porque parece que é fácil na nossa cabeça, mas passar isso para o papel não é tão simples assim, tá bom? Então, tomem tempo, comecem. O grande segredo de achar que está difícil, começar. Comecem que facilita tudo na vida, acho que geralmente é assim, né? Então, até mais, gente. Então, vejo vocês aí em outras oportunidades. Estarei sempre online ou lá no INF para poder ajudar todo mundo e ser ajudado também. Eu tenho muito a aprender com vocês, tá bom? Até mais.